Vamos, inclusive, falar um pouco mais sobre Nelson Tanure, empresário que está entre os alvos hoje também, com a Natália Portinari, que se debruçou um pouco mais sobre isso. Nath, já te soma aqui na nossa conversa. Um bom dia para você. O que podemos falar desse empresário que, pelo que vi em algumas análises, tem um ar de professor de Daniel Worcaro, de certa forma? O que a gente pode dizer do envolvimento dele nessa operação? Bom dia. Acho que a gente está com um problema no áudio da Natália, estamos resolvendo aqui rapidinho. Acho que agora vai. Estava muda. Bom dia, Natália. Bom dia, tudo bem? Então, o Nelson Tanure, ele aparece como destinatário de dinheiro que teria sido desviado do Master, né? Segundo uma denúncia enviada pelo Banco Central, que está sendo analisada aí pela PGR e que virou alvo dessa investigação. Porque a gente está falando de uma fraude, né? Que essa operação de hoje ela é muito em torno de uma fraude de desvio de dinheiro do Master através de fundos da REAG. E aí, como é que isso funcionava? O Master fazia empréstimos para empresas e essas empresas, por sua vez, botavam o dinheiro em fundos da REAG e esses fundos faziam negócios com títulos podres. Então, o dinheiro saía desses fundos e ia parar em empresas de laranjas. O que a investigação indica é que esses laranjas são pessoas ligadas a Nelson Tanure, que é esse empresário. E é muito importante aí dentro do Master, de fato, como uma pessoa que aconselhou muito, né, o Worcaro na montagem da estrutura financeira do Master. É conhecido por ser uma pessoa que ajudou muito ele. Então, a PGR ela aponta, né, segundo o que eu apurei aqui com as minhas fontes, a gente ainda não tem, a decisão ainda está sob sigilo, né, da operação de hoje, mas o que a gente tem de informação de bastidores é que o Tanure ele estaria nessa ponta, tanto recebendo dinheiro que saía do Master, como um sócio oculto, um investidor do próprio Master, numas outras manobras em que ele colocava dinheiro. Então, ele aparece aí como sendo intrinsecamente ligado a esses negócios e essas fraudes com fundos que são objeto dessa investigação. A gente tem um bloqueio de 5,7 bilhões e esse bloqueio tem relação com esse dinheiro que saiu do Master através desses empréstimos. A gente já vinha falando um pouco sobre isso porque o Banco Central tinha pedido ao MPF que fizesse o bloqueio desses fundos. Então, isso daí já estava nas mãos ali dos investigadores já faz alguns meses e isso resultou na operação de hoje. Isso que a gente está vendo hoje, Serapião, que você explicava para a gente, a Nath já trazia aqui novamente, entender o caminho desse dinheiro, entender como o avanço desses valores do Master foram desviados pelo fundo da REAG. Queria aproveitar para te ouvir um pouco também sobre o que podemos dizer sobre o ex-gestor da REAG, aqui no caso João Carlos Mansur, ex-sócio da gestora nessa operação também agora. Acho que é importante a gente traçar um perfil de cada um deles para avançar na conversa. Sim, acho só fazendo um adendo à fala do Sakamoto, Natália, em relação ao Zettel, né, o cunhado do Worcaro, eu acho que ele é uma figura muito importante também por causa da participação dele. A Natália deu algumas matérias sobre como o Worcaro, o Master, gastou milhões em imóveis muito valorizados, muito caros, né? Uma empresa, pelo menos, relacionada a isso, passou, pelo menos em algum momento, estava em nome do Fabiano Zettel. Então, acho que ele também é um caminho para onde foi parar esse dinheiro que saiu do Master. Sobre o Mansur da REAG, ele é um personagem muito importante. Primeiro, porque ele era o sócio dessa gestora que administrava esses fundos por onde passou esse dinheiro, né? E ele também vai poder, se essa investigação avançar, fazer uma conexão com outros casos e poder contar como que se dava o uso desses fundos e quem criou esse modelo de ocultação de patrimônio, de blindagem de patrimônio e de lavagem de dinheiro, né? Acho que a grande novidade, não só no caso Master, mas lá atrás na Quasar, na Tanque e na Carbono Oculto, foi a descoberta desse modelo, né? Eu conversava com alguns investigadores lá atrás ainda, quando saiu a Carbono Oculto, e eles falavam disso, de como foi importante descobrir esse novo método. E era um método que deixava os investigadores muito numa situação de dificuldade, porque esses fundos são várias camadas de fundo que você não consegue ver o real proprietário do dinheiro, né? A Receita conseguiu fazer um trabalho para mapear isso deu origem à Carbono Oculto e à Operação Quasar, e agora mostra que não era só nesse esquema de combustíveis que esse modelo
estava sendo utilizado. Então, o Mansur, que foi alvo de busca hoje, já tinha sido alvo da Quasar. Ele é muito importante porque ele vai poder explicar como que esse formato de modelo aí de blindagem, ocultação e lavagem de dinheiro foi criado, né, por meio dessas gestoras e esses fundos de investimento. Eu tentei contato com a defesa dele mais cedo, ainda não respondeu, a gente está acompanhando aí, pedindo uma posição para entender o que ele tem a dizer agora sobre esse novo momento aí dele também com a REAG, que ele é ex-sócio, ele saiu logo depois dele ser alvo da Carbono Oculto, ele vendeu a parte dele na REAG, mas eu acho que vai ser muito importante, porque eu acho que ele vai poder contar como foi criado esse modelo aí com o uso de fundos, e eu acho que é a partir daí que a Polícia Federal vai conseguir chegar no destinatário final. Eu acho que já essa operação de hoje já aponta um pouco para onde foi parar o dinheiro, né? Mas vai mostrar, detalhar para onde foi esse dinheiro, esses bilhões que foram desviados do Master. Postas, né, Sakamoto? Eu acho que uma questão importante nisso tudo que a gente está conversando hoje aqui é que muitos fundos, inclusive, nem estão debaixo do guarda-chuva de regulação do Banco Central, né? Acho que tem uma série de questões que podem dificultar também esse processo, né? Bernardo, bom dia para a Natália, também parabéns pela apuração. O ponto, na verdade, no final do dia, e eu acho que é isso que está, na verdade, deixando muita gente preocupada, é que... E eu não sou contra a liberdade do mercado, pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo um regime quinquenal soviético com planejamento obrigatório do Estado, dizendo que cada um deve fazer. Não, o mercado seja livre para operar do jeito que quer. Mas a operação precisa ter regras, né? E aí tem muita gente falando, não, mas todo mundo seguiu dentro das regras. Não. É torturar as regras para dizer o mínimo, né? Criaram títulos zumbis que estavam mortos. A matéria da Amanda e da Natália, leiam a matéria falando exatamente disso, né? Como aqueles títulos podres do BES que retornaram à vida, né? É um filme de terror, né? Ganhando um preço exorbitante, vai de meio centavo para 600, 800 reais cada ação do nada, né? Então, o que acontece? Sim, o mercado precisa ter liberdade, mas sim, o mercado precisa ter responsabilidade. E o que acontece é que quem abusou da sua liberdade, não apenas indo contra a fé pública dos investidores, de dinheiro público, porque não duvidem, você vai pegar o rombo lá do BRB, o Distrito Federal já está vendo de cobrir com dinheiro público. Como boa parte do orçamento do Distrito Federal vem do restante do Brasil, afinal de contas, digamos que o Distrito Federal não é conhecido por suas fábricas, né? Ou sua pujante agricultura, não vem daí o dinheiro, vem de repasses do Brasil inteiro, é dinheiro de todo mundo que vai morrer lá, né? No final das contas. Então, no final do dia, o que a gente precisa, na verdade, fazer é que precisa ter punição exemplar para todo mundo que aloprou, né, que usou o sistema e a boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro fácil, precisa avançar em termos de regulação, mas mais do que regulação nesse sentido só, Natália, o sistema tem regulação, estou até conversando até com uma pessoa do sistema financeiro sobre isso, punição exemplar para os envolvidos, né? Mas também precisa, já que a Faria Lima gosta de um termo, vamos lá, mindset. Precisa mudar o mindset, né? Com relação, inclusive, à forma como o dinheiro é captado e como esses produtos são oferecidos. Quando você chega e começa a oferecer um CDB com 140% do CDI, né, e todo mundo vendendo, sendo que já estava claro que o Master estava apodrecendo em praça pública, pô, cadê a responsabilidade do pessoal que estava colocando esse fundo? E era gente grande que estava vendendo esses títulos, não é gente pequena, não. Então, o que acontece no final do dia é que não é só que falta informação, como algumas pessoas falam, o investidor. As pessoas sabiam o que estava acontecendo e teve sacanagem mesmo assim. Ou alguém acha, sinceramente, que o Rio Previdência vai meter 1 bilhão lá porque estava desavisado? Então, precisa investigar, precisa punir exemplarmente essas pessoas para que isso não volte a acontecer. E, Natália, a gente poderia trazer aqui um pouco também, na verdade, para o Serapião, um pouco mais de detalhe dessas apreensões que foram feitas hoje, tanto do bloqueio de 5,7 bilhões e apreensão também que temos aqui em 97 mil em espécie durante a operação, todas as imagens que nós temos tendo de carros, de relógios ao longo da manhã de hoje. Como que a gente pode entender o uso disso tudo e de onde veio dentro da família do Vorcaro?
Natália, eu acho que a gente não tem informação de onde foi apreendido esses bens ainda, né? Foram alguns carros de luxo, dinheiro, uma arma também, né? Um revólver, mas ainda a gente não sabe de quais alvos são essas apreensões. Mas todas são naquele cenário que eu falei da Polícia Federal, buscando bens, buscando valores, buscando tudo que conseguir para depois, quando conseguir provar essa fraude, poder devolver o dinheiro a quem é de direito. Então é nesse cenário da Polícia Federal aí tentando bloquear esses 5,7 bi para tentar pagar depois lá na frente quem tomou prejuízo com essa fraude. Voltando para o Serapião um pouco sobre a organização de todas essas frentes de investigação nas operações que a gente está vendo. Já sabemos algo em torno de prazo, se isso pode ser trabalhado em etapas pela Polícia Federal daqui para frente? O que eles já falam sobre respostas no momento? Olha, Natália, o que eu tenho ouvido aqui é que é uma investigação que vai precisar de um pouco mais de prazo, né? Eu acho que o diretor-geral da Polícia Federal até comentou ontem, né? É uma investigação muito grande, pelo que eu acompanho aqui, não é uma investigação para acabar em menos de 2, 3, 4 meses, não. Principalmente porque cada nova fase tem novas apreensões de equipamentos, de celulares, tem novos dados que chegam desses órgãos de fiscalização, como o Banco Central, como a Receita Federal. Então, normalmente, isso tende a avançar no tempo. E eu acredito que a Polícia Federal tende a pedir mais prazo aí para o ministro Dias Toffoli. E eu não vejo esse cenário, não é comum a Polícia Federal encerrar uma parte, depois continuar outra, nesses casos que é um objeto bem específico, que é uma fraude num banco específico, com pessoas específicas. Eu acho que se descobrir novos casos ali, eu acho que talvez abra investigações separadas. Mas eu acho que do que a gente tem até agora, do BRB e essa fraude dos fundos, eu acho que tende a caminhar junto e terminar no mesmo momento. Mas isso tudo depende do andamento, né, Natália? É difícil a gente prever aqui. Pode ser que a Polícia Federal já consiga os elementos para mostrar a fraude em relação à compra do BRB e encerrar, e depois terminar e ir atrás dessa questão dos fundos. Mas eu acho difícil porque caso mostre os problemas com o BRB, de toda forma tem ali um prejuízo causado, né? Então ela precisa desses bens que foram desviados para pagar isso. Então eu acho que tende a caminhar essas investigações, essas frentes, essas linhas de investigação tendem a caminhar juntas. Não sei se a Natália, minha colega, tem alguma outra apuração sobre isso. Então, complementando, né, isso que o Serapião está falando, eu acho que é muito interessante a gente voltar para qual é o funcionamento do Master, né? Porque o Master, ele num dado momento ali, ele estava precisando de dinheiro, estava precisando de liquidez, por isso que ele procurou o BRB. O Master estava precisando de dinheiro, primeiro, porque tinha feito uma promessa de pagar com uma taxa muito maior, né, do que a taxa de juros praticada pelo mercado. Isso é a raiz de todo o problema, né, porque eles conseguiram captar muito dinheiro de investidores comuns através de corretoras que também estão sendo ouvidas aí para entender, né, como o Sakamoto falou, por que esse produto estava sendo oferecido, né, para investidores, pessoas físicas, sendo que estava muito claro, né, que na verdade aquilo ali não tinha lastro se você parasse para olhar as contas do banco. E num dado momento eles procuram BRB. Agora, antes disso, antes deles ficarem sem dinheiro, esse dinheiro saiu do banco. Então, é aí que as pontas se conectam, né? E como esse dinheiro saiu do banco e para quem? Então, a operação de hoje é muito focada nisso, nessa parte do desvio, na parte do que vazou ali, né, das contas do banco. E aí é que entram os fundos da REAG, e é muito interessante a gente ver, né, como no mercado financeiro está tudo se conectando. A REAG, ela aparece na Carbono Oculto e aparece nesse esquema do Master, não é por acaso, é porque era uma gestora que, de fato, pelo que tudo indica, fazia manobras para várias pessoas, não era apenas para o Master e para esses empresários ligados aí ao PCC, na Carbono Oculto, como várias pessoas que queriam fazer dinheiro desaparecer ou ativos serem supervalorizados. Então, tudo isso era feito através desses fundos, que eram fundos em cascata, um fundo que é dono de outro fundo, que é dono de outro fundo. Isso daí acaba ficando um pouco à margem, né, da supervisão do sistema financeiro, porque você consegue fazer operações em que uma entidade, uma instituição financeira parece estar saudável, mas, na verdade, os ativos que ela tem
tem problemas, e daí você tem que olhar para esses ativos. Então, você vai criando camadas e muitas vezes nos métodos de controle a gente olha só para uma camada e não vai fazendo esses níveis, né, para ver para onde está indo o dinheiro. Então, é por isso que a APF está se debruçando sobre isso agora, né, e a PGR, para tentar entender como é que funciona essa bomba que todo mundo estava sentado em cima ali na Faria Lima, porque, na verdade, isso é uma coisa que envolve todo mundo, né? É uma coisa que envolve diversas empresas ali e a gente ainda vai descobrir outras pessoas certamente que estão sendo investigadas e outras pontas, né, de onde aparece dinheiro, de pessoas que investiam na REAG e de pessoas que usavam a REAG como um método de lavagem de dinheiro, de fraude, que ainda não vieram à tona. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né? Uma das bombas que ainda vai explodir muito esse ano, Nath. Antes de me despedir de você, queria aproveitar para falar um pouco também sobre a previsão do TCU começar amanhã toda a inspeção e vistoria nos documentos que serviram de base para a decisão do Banco Central. A operação de hoje que reforça mais uma vez a importância da atuação do Banco Central nessa história toda. Essa análise que, como foi divulgado, deve durar de 15 a 20 dias. 3 técnicos do TCU deverão verificar a atuação da autoridade monetária na fiscalização do Master antes de 2024, ainda na gestão de Roberto Campos Neto. Queria te ouvir um pouco dentro das apurações. Se está 100% fechada já a situação do momento, da confusão toda entre Banco Central e Tribunal de Contas da União, e como estão as expectativas em torno dessa inspeção, que parece ser só protocolar mesmo no momento, né? Já houve alguma reação a essa operação de hoje? Pois é, essa inspeção, né, até tem fontes que falaram comigo essa semana, que estavam falando, não, na reunião que houve entre o TCU e o Banco Central, até foi dito ali pelos ministros do TCU que não é bem uma inspeção, é uma diligência, tipo assim, usando uma palavra um pouco mais leve, assim, né, para tirar um pouco a carga, porque o que incomodou muito o Banco Central foi a percepção de que o TCU iria ali para avaliar a motivação da liquidação. Então, nossa, será que o Banco Master deveria ter sido liquidado naquele momento? Isso, segundo as minhas fontes ali estão dizendo, é uma atribuição específica, né? Uma competência que cabe apenas ao BC avaliar se o momento é oportuno para fazer uma liquidação, porque o BC é uma autarquia responsável pelo sistema financeiro brasileiro, é uma autarquia independente e tem toda a capacidade de, com base em dados que são muito sigilosos e muito sensíveis, determinar esse tipo de intervenção. Então, existia uma preocupação muito grande de que, ao chegar lá e fazer uma inspeção, o TCU fosse melar, na verdade, determinadas provas ali que estão sob sigilo e material que ainda ia ser enviado, né, de forma sigilosa e muito restrita para as autoridades. Então, isso foi uma das preocupações que foram discutidas na reunião entre o Vital do Rego, presidente do TCU, e o Gabriel Galípolo, do BC, essa semana. Eles chegaram a um acordo de que os auditores do TCU eles vão fazer essa diligência, né, essa inspeção, apenas com dados que estão abertos e apenas para avaliar a formalidade do ato administrativo, sem avaliar a parte da motivação, que é essa parte de se era ou não oportuno ter liquidado o Master naquele momento. Então, esse foi o acordo que foi feito ali entre as duas instituições, e aí, com base nisso, essa inspeção ela pode caminhar, e também foi conversado ali no momento, olha, isso foi exposto ali, né, pelo pessoal do BC, olha, a gente está preocupado com o TCU fazer uma loucura, porque está sendo especulado, né, e dá a entender pela decisão que foi dada pelo Jonathan de Jesus, que poderia ter uma cautelar para proteger o Master. Então, isso vai acontecer? Isso foi uma das preocupações que foram discutidas. E também disseram, olha, não é bem assim, a gente não quer interferir, não vai tomar nenhuma atitude drástica, não vai reverter a liquidação do nada. Então, todas as partes saíram tranquilizadas e aí, com base nisso, o BC permitiu ali, né, retirou o recurso que tinha sido feito para tentar barrar a inspeção e permitiu que os auditores do TCU entrassem e fizessem essa diligência. Aguardo demais apurações por aqui ao longo do programa, viu? A gente volta a se falar. Um bom trabalho por aí. Obrigada.